Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos começar assunto novo sobre comunidade e estados independentes e a Rússia. Então vocês peguem o livro de vocês, acompanhem com a tia. Vou passar um slide para vocês, porque prende mais a atenção de vocês prestem mais atenção no slide. E depois vocês voltam no livro de vocês. Vamos marcar o que é importante no livro. É o capítulo 7 que nós vamos começar hoje. Comunidade, estados independentes e a Rússia. Nós vamos ver como começou a União Soviética e o socialismo soviético e o planejamento estatal e o começo do fim do socialismo. A aula de hoje só é a introdução do nosso capítulo. Nós vamos ver hoje o capítulo 7. Então, pega o livro, já coloco do lado de vocês. Vocês acompanham a tia na aula, vocês acompanham a aula. E logo após, vocês voltam no capítulo do livro de vocês e grife o que é importante que a tia vai falar para facilitar na hora do estudo de vocês. Então, vamos dar início à nossa aula, meus amores. Então, meus amores, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje nós vamos fazer a introdução do nosso capítulo CI e a Rússia. Vamos falar das comunidades dos estados independentes e a Rússia. Nós vamos falar da União Europeia, que foi o primeiro país a adotar o regime socialista sobre a forma de um governo autoritário, a ditadura do Partido Comunista, que existiu durante quase 70 anos e representou por várias décadas um novo tipo de economia e de sociedade diferentes daquelas regidas pelo capitalismo. Então, nós vamos falar dessa sociedade que era regida pelo socialismo, diferentemente do capitalismo. Nós vamos falar no início, quando começou a União Soviética. Nesse capítulo, nós vamos tratar do início da União Soviética, o socialismo soviético e o planejamento estatal, o começo do fim do socialismo e o fim da URSS. Hoje nós vamos tratar desses temas do livro de vocês. Começa aí na página 104. Entretanto, em 1991, ocorreu a fragmentação da URSS, deixou a Federação Rússia, sua maior herdeira, empreender reforços para a criação da Comunidade de Estados Independentes, o CI, uma espécie de bloco econômico, cujo principal objetivo desse bloco econômico era manter relações com as outras repúblicas independentes, tanto por questões militares como energéticas. Entretanto, essa busca pela hegemonia sobre a ex-república soviética gerou vários conflitos entre os pró-russos e os pró-europeus. Então, nesse capítulo, nós vamos tratar sobre isso. No início do século XX, os socialistas marxistas, que eram mencheviques, quem eram os socialistas? Socialistas marxistas, que acreditavam na ideia de Marx, que eram os mencheviques, e os bolcheviques, era oposição ao governo do Nicolau II, derrotado para o Japão, morte de muitos soldados, insatisfeito e popular. Então, nós vamos ver aí um pouquinho o que eram esses bolcheviques e os bolcheviques. Então, dentre as diversas forças políticas que se manifestavam nesse cenário, se destacavam os socialistas, marxistas, dividido em dois grupos. Quais eram esses dois grupos? Eram os bolcheviques, com maior número de adeptos sobre a chefia de Lenin, e os mencheviques, comandados
por diferentes chefes. Os bolcheviques e os mencheviques faziam forte oposição. Que governo eles faziam oposição? O governo de Nicolau II, que foram derrotados na guerra contra o Japão, com um grande número de mortos entre os soldados. E isso proporcionou o ressurgimento dos soviéticos. Em 1914, o Império Russo participava da Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa, em 1917, Nicolau II abdica do poder. Governo provisório. Quem fosse o governo provisório? Os mencheviques. Porque nesse período, na Revolução Russa, o Nicolau II ele abdicou do poder e foi criado um governo provisório, chefiado por quem? Chefiado por Alexander, mas constituído por um representante de diversos partidos. O governo provisório, apesar de ter introduzido rapidamente algumas reformas, não conseguia satisfazer as exigências da população. Entre elas, a não retirada das tropas russas do conflito mundial, que considerava essas medidas insuficientes. Então, nesse período, com a renúncia de Nicolau II, o Alexander assumiu o poder, mas não conseguiu satisfazer as exigências da população. E essas exigências da população, entre elas, a não retirada das tropas russas do conflito mundial, que considerava essas medidas insuficientes. Nessas condições, a população começou a apoiar cada vez mais o Partido Bolchevique, que no ano seguinte passou a se chamar Partido Comunista e se fortaleceu. Antes, nessa condição, a população começou a apoiar quem? O Partido do Bolchevique. E depois, um ano depois, esse Partido do Bolchevique passou a ser chamado Partido Comunista. O Partido Bolchevique, que se inspirava, pelo menos em teoria, nas ideias de Karl Marx. Por isso que essas ideias aí socialistas eram marxistas, porque eles se inspiravam, quanto mencheviques e bolcheviques, eles eram inspirados na ideia de marxistas, que era a ideia de Karl Marx, e do socialismo. Foi protagonista da decomposição do frágil governo de Kerensky, visto por muitos como o representante da burguesia russa. Então, quanto os mencheviques e os bolcheviques, eles lideravam a ideia, era na teoria e nas ideias de quem? De Karl Marx, que é a ideia do socialismo marxista. Essa oposição era inspirada nessa ideia dos marxistas. Logo que Nicolau II abdicou do poder, quem assumiu o poder? O governo provisório de quem? De mencheviques. Governo provisório de mencheviques. Chefiado por quem? Alexander. O governo provisório de bolchevique teve revoltas populares que não aceitavam o seu governo e começaram a ter apoio cada vez mais o partido de quem? De bolcheviques, que logo um ano depois passou a ser chamado de quê? Partido Comunista. Então, o governo provisório de menchevique não satisfez a população. Então, o aumento da insatisfação popular só aumentou. O apoio popular ao partido bolchevique, que era marxista e socialista, o Partido Comunista de Lenin chegava ao poder. Conseguiu apoio popular. O Lenin, ele conseguiu apoio popular e chegou ao poder em 1917, pregando que todo poder deveria ser exercido pelos soviéticos, defendendo o fim da participação russa na Primeira Guerra Mundial. Então, em 1918 a 1991, a Guerra Civil, o Exército Vermelho, os Exércitos Branco e a Tríplice Entente, que era o Reino Unido, França e Rússia, houve uma expansão do socialismo, ameaça ao capitalismo.
a vitória poderia trazer a Rússia de volta à guerra. Então, o que foi que o Lênin fez? Revigorou o exército e fortaleceu o Estado, o que enfraqueceu os soviéticos, sendo o Estado entender o único de todos os meios de produção, o seu fortalecimento e o desaparecimento progressivo dos soviéticos foram consequentemente imediatos. Entretanto, com essas guerras de 1918 a 1921, com a Guerra Civil, enfrentou uma violenta guerra civil. A vitória do Exército Vermelho, consequentemente da Guerra Civil, os problemas econômicos. Com isso veio consequentemente os problemas econômicos com a vitória do Exército Vermelho, do governo de Lênin. Nessa guerra, os comunistas saíram vitoriosos da Guerra Civil, consolidando seu poder em quase todo o antigo Império Russo. Em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviética, conhecida por União Soviética. Transformação da Rússia em uma União Soviética não consistiu somente numa mudança de nome, também numa anexação de novos territórios. Foi isso que aconteceu, né? Em 1922, o Partido Comunista saiu vitorioso. A formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a anexação da Geórgia, Armênia, Azerbaijão e das repúblicas bálticas, que é a Letônia, Lituânia e Estônia, que foi em 1940, que houve a anexação dessas três nações bálticas, que é a Letônia, Estônia e Lituânia, que incorporou em 1940. Essas três nações bálticas, ela foi incorporada na União das Repúblicas Socialistas em 1940. Letônia, Lituânia e Estônia. Você observa aí o mapa, né, com o surgimento da URSS, esses países aí, URSS, e logo em 1940 foi anexado às repúblicas bálticas. Com o desenvolvimento da URSS, em 1924, Stalin assumiu o governo, centralização do controle do poder, da produção e da distribuição dos recursos e forte investimento na área social, principalmente na saúde e na educação. Então, em 1924, Stalin assumiu o poder através do seu órgão de planejamento, centralizou o controle e da distribuição dos recursos, decretou o fim da NEP, investiu fortemente nas áreas sociais, principalmente na educação e na saúde. Após a guerra da superpotência, juntamente com os Estados Unidos, tornaram-se uma grande potência. Os planos quinquenais priorizavam o desenvolvimento das indústrias de base, de armas e aeroespacial, em detrimento das indústrias de bens de consumo. No setor industrial, os planos quinquenais, isto é, de 5 em 5 anos, priorizavam o desenvolvimento das indústrias de base, armas e aeroespaciais, detrimento das indústrias de bens de consumo. Entretanto, no final da década de 60, eram justamente os bens de consumo durável, como os automóveis, os eletrônicos e os computadores, que lideravam a produção industrial capitalista e o comércio internacional, como mostra o quadro aí na página 106 do livro de vocês. Vocês também podem estar acompanhando o livro de vocês. Depois você grifa essa partezinha aí, quando fala do plano quinquenais. Aí você grifa essa partezinha aí do livro de vocês. Da mesma forma, quando falar nas nações bálticas, vocês grifam. Em 1960, grande crescimento das indústrias de bens de consumo nos países capitalistas e no comércio internacional. O RS possuía avanços tecnológicos, mas não criavam produtos que atendessem às necessidades diárias da população. Agricultura, cooperativas de pequenos agricultores,
fazendas estatais chefiadas por uma gerência e um agricultor assalariado, juntamente com o setor industrial, eram autossuficientes. As deficiências do modelo soviético se desenvolveu economicamente e social, começou a se tornar evidentes. Já no final de 1960, como já vimos, o planejamento estatal não promoveu a melhoria de produtos necessários ao dia a dia da população. Com isso, a União Soviética estava sendo ultrapassada pelos países capitalistas desenvolvidos em relação ao crescimento tecnológico e à qualidade dos produtos. Dentre as principais falhas desse modelo estão a falta de estímulos a agricultores e operários, a precária modernização agrícola e os privilégios concedidos aos burocratas, os gastos crescentes com o setor militar e a falta de produtos básicos, inclusive alimentos, era insuficiente para manter a população. Com tudo isso, essa denominação, pelo menos planos governamentais, e não existia avaliação do desempenho. Consequentemente, não havia incentivo para o aumento e a melhoria da produção, e em alguns momentos, os próprios planejadores descobriram que a nacionalidade resultava em um desperdício. Um planejamento que deveria ser utilizado para o benefício das sociedades estava fazendo desta uma refém do plano. Então, esse plano deles não deram muito certo. Qual era o plano, meu amor? Quinquenais. Era o plano quinquenais que não estava dando muito certo, porque quantos os países desenvolvidos, capitalistas, investiam em tecnologia, o RS só investia no setor agrícola e não estava tendo muito retorno, nem supria a necessidade da população, eram autossuficientes. No final dos anos 1960, começou a ser visível as deficiências do modelo soviético, do desenvolvimento econômico e social, como eu havia falado para vocês. Começou esse declínio em 1960. A falta de estímulo aos agricultores e operários, a precária modernização agrícola, privilegiada concedida aos burocratas, os gastos crescentes como o setor militar e a falta de produtos básicos. A URSS estava sendo ultrapassada por quem? Pelos países capitalistas desenvolvidos. Então, em 1985, Gorbachev assumiu o governo em meio a uma generalizada insatisfação popular. O período de grandes mudanças, a reestruturação econômica, Gromov, transparência política. Na página 107, vocês marcam aí duas grandes mudanças que houve na URSS. Vocês marcam na página 107. Gorbachev iniciou um programa de mudança baseado, que era reestruturação econômica, e Gromov, que era transparência política. Vocês marcam aí na página 107. Introdução da propriedade privada. A entrada do capital estrangeiro e de conceito como lucro, produtividade e qualidade, utilizados no sistema capitalista. A modernização no parque industrial, a diminuição do investimento no setor militar, o aumento nos setores agrícola, de infraestrutura e na indústria de bens de consumo. Outra ideia deles, o governo russo se tornou transparente e aberto para debate de vários assuntos da sociedade russa, maior liberdade de expressão, democratização e reivindicações de liberdade em todo o país, política externa, acordos com os Estados Unidos relacionado desarmamento nuclear e visita à China, que é na página 108, que é essas mudanças que houve no desenvolvimento da URSS. Na próxima aula, nós vamos ver o fim da URSS. Um cheiro a todos.